A gente está de olho aqui, vai acompanhando. A CPI da Covid no Senado retoma os trabalhos amanhã. Entre os principais nomes a serem ouvidos está o do ex-ministro Osmar Terra, suspeito de integrar um gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro. Um dos papéis do suposto gabinete seria apoiar o uso de remédios sem eficácia comprovada, questionar a eficácia do uso de máscaras e também medidas de distanciamento social. E foi aí que a comissão virou um terreno fértil para a propagação das fake news. E é com o objetivo de derrubar e desmonetizar sites que lucram com notícias falsas que surgiu o Sleepy Giants. O perfil ganhou rostos recentemente quando um casal de Ponta Grossa, no Paraná, decidiu deixar o anonimato. Hoje, eles estimam que o trabalho de combate evitou mais de 14 milhões de reais em publicidade para fake news. E é com eles que a gente abre a edição do UOL News de hoje. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, me acompanha nessa entrevista. Boa noite, Mayara. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Sakamoto. Tudo bem? Bom, eu queria começar essa conversa aqui perguntando para o casal Leonardo e Mayara o que mudou com a CPI, se o trabalho de vocês ficou mais intenso, se mudou o foco, se vocês ficaram focados em algum tema em especial. Boa noite, João. Boa noite, Leonardo. Bom, a gente acabou não mudando, né? Porque o Sleeping, bastante dos alvos que acabam sendo divulgados ali pela CPI da Covid já são campanhas que o Sleeping faz há muito tempo. Então, já teve estudos nacionais sendo citado, o Terça Livre da Aula dos Santos também. Então, é muito das nossas denúncias que a gente já está levando há um ano aí, né? No Brasil inteiro. Já está sendo só reproduzida agora com a CPI da Covid, obviamente dando muito mais enfoque para essa propagação propriamente só sobre coronavírus, que também foi o principal tema e foi a partir da fake news sobre coronavírus que a célula do Sleeping Giants no Brasil acabou surgindo. Boa noite a todos e todas, boa noite, Xará, boa noite, Mayara, boa noite. Eu tenho uma pergunta que é com relação exatamente as páginas que vocês acompanham. Eu acompanho o trabalho de vocês desde o começo, e vocês, em uma das postagens que eu me lembro, vocês tinham colocado que não faltou estados e prefeituras comprando a ideia do tratamento preventivo, né, e gastando dinheiro, né, que poderiam estar sendo usados em outras medidas, né, sanitárias, gastando em publicidade de tratamento preventivo. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. O que vocês acompanharam, o que vocês acharam do poder público entrando nessa onda do presidente e bombando esse tipo de medicamento? Então, muito boa noite para vocês também. Isso é muito preocupante, né? Desde o início do Sleeping, as atividades foram muito focadas ao tema pandemia, porque a gente começou a perceber que as fake news, a desinformação disseminada ao redor desse tema poderia custar vidas como custou, né? Então, desde o início, a gente vê esse tipo de desinformação ganhando voz, deu para a gente um certo alerta, assim, na questão das denúncias, né? Então, a gente sempre focou nesse tipo de denúncia, em todos os alvos de campanha que o Sleeping atuou. A questão da pandemia foi levada muito a sério por nós, e acho que essa questão que você levantou de dinheiro público, né? A prefeitura de uma cidade é um dinheiro do povo indo parar, alimentando, né, a desinformação que prejudica tanto, ainda mais num contexto pandêmico, né? Então, a gente tem visto aí, a partir da CPI, né, várias matérias falando do dinheiro público sendo distribuído para anúncios do governo, do Ministério da Saúde, a fim de promover o tal do tratamento precoce sem eficácia nenhuma. E aqui no Sleeping a gente considera isso muito perigoso. Então, todas as vezes que a gente encontrou esse tipo de anúncio sendo disseminado em site, que era alvo de campanha, eles foram, sim, denunciados, e a gente tem, sim, um foco muito grande para esse tipo de desinformação. A gente teve um caso que ficou emblemático no Sleeping, que foi o do Banco do Brasil, que a gente acabou achando anúncios do banco em 2 sites de fake news, né? E depois a mídia programática do banco inteira foi bloqueada por conta disso, e a gente também teve um caso em relação ao dinheiro público do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, que tinha um banner fixo, ou seja, não era um anúncio via mídia programática, né? A agência estava pagando para estar naquele espaço de desinformação sobre Covid,
e a gente também conseguiu alertar o tribunal sobre isso, o tribunal também acabou retirando o anúncio, né? Então é super grave que o dinheiro público também esteja financiando esses sites desinformativos que acabam também atrapalhando, principalmente nesse momento que a gente está de vacinação. Tira uma dúvida agora, vocês saíram do anonimato, né? Assumiram, deram rostos ao Sleeping Giants. Isso não dificultou o trabalho no sentido de haver uma maior combate eventualmente a vocês, ataques nas redes sociais mesmo? E como é que vocês têm lidado com isso? Então, desde o início, quando a gente soube que a gente teria que sair do anonimato, a preocupação foi muito grande, né? Porque a gente sabia que toda aquela intolerância, todo aquele ódio seria direcionado a mim e ao Léo, né? Então, foi um momento, assim, bem difícil até a gente aceitar essa saída, mas eu acredito que teve seus prós e seus contras, sabe? Hoje em dia, o Sleeping, ele pode falar por si próprio, ele pode conversar, né? Ele pode até se aliar a outras instituições, fazer uma aproximação até com o próprio mercado, né? Com as empresas que hoje já retiram os anúncios proativamente, antes mesmo da gente cobrar, né? Fazer um alerta nas redes sociais. Mas sim, teve também o contra-ataque, né? As pessoas continuam enviando ameaças aos nossos perfis, nosso perfil pessoal, digo assim, já vazaram nossos dados na internet também. Então, é recorrente, teve seus prós, teve seus contras, mas acho que o Sleeping também ganhou muito, sabe? Nessa saída, a gente mostrou que, às vezes, com pouca estrutura, você consegue fazer a sua parte se você quiser, digamos assim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem, o trabalho do Sleep Giant, ele já vem há longo tempo, na verdade, causando incômodos ao governo, né? A governos, inclusive. E vocês estiveram ativos durante a época da CPMI das fake news, né? E agora vocês estão também acompanhando a CPI da Covid. Quais sites aparecem nas duas CPIs ao mesmo tempo? Quais sites que vocês vislumbram, que vocês acompanham, como divulgadores, como espalhadores de fake news, aparecem tanto em promoção de atos antidemocráticos quanto em remédios ineficazes para a Covid? A gente brinca no Sleeping que você começa a consumir esses sites com o terraplanismo, né? Aí você vira antivacina, aí pronto, tem a teoria globalista, né? Então, geralmente, vem tudo junto, assim. A gente percebe que, por exemplo, os sites da CPMI das fake news, como o Terça Livre, como o Jornal da Cidade Online, como o Brasil Sem Medo, são sites que já são reconhecidos, né? Divulgadores de fake news, que tem um grande alcance nas redes sociais, tem um grande alcance também nas plataformas, né? E tem um grande alcance de acesso também. Então, o Sleeping, de lá para cá, ele fez 30 campanhas nesse um ano, e a gente sempre tentou mirar os grandes players, porque a gente faz um trabalho de formiguinha, né? A gente alertou mais de 990 empresas durante esse período para justamente conscientizar cada uma acerca do anúncio. Mas é bem engraçado ver que tem um monopólio de pelo menos uma dezena de sites que concentra boa parte de todo o alcance que essas notícias têm. Mas o mais interessante foi ver que o tratamento precoce e os atos antidemocráticos também, eles se ligam muito em relação ao mesmo público, ao mesmo engajamento, né? O Sleep, inclusive, quando ele surgiu, por exemplo, o site de fake news, que era lá por maio, abril, que foi no início da pandemia também, eles estavam batendo muitas visualizações, estavam com o dobro, do triplo, o quádruplo, muitas vezes, do que eles têm hoje, né? Porque era o início da pandemia, muitas das pessoas queriam negar que ela existia realmente, era essa fake news divulgada naquele momento, e então estava todo mundo em casa, né? E normalmente o consumo desse site também aumentaram. E não, depois a gente também teve a busca e apreensão da PF, logo na primeira semana do Sleep, a gente teve essa consciência também. Então, é super interessante observar que é sempre esse mesmo nicho, né, desinformativo e odioso. Leonardo, Maiara, eu queria fazer uma pergunta eu fiz a pergunta sobre os ataques que vocês recebem quando saíram do anonimato, e do outro lado também, tem como quem está nos vendo agora, de alguma forma, ajudar o Sleeping Giants, de alguma forma contribuir para esse trabalho? Com certeza. Na verdade, eu sempre falo que o trabalho do Sleeping Giants, o sucesso do Sleeping Giants vem muito das pessoas, né? Você fazer a sua parte, você ali como consumidor e como cidadão também, alertar as empresas. Então, acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais
e fazer a pressão pública, né? Tuitar, às vezes mandar mensagem para a empresa, fazer essa cobrança é a melhor maneira de você ajudar o Sleeping Giants. A gente tem ali nossos sites alvo de campanha, você pode enviar suas denúncias para os nossos perfis, e essa é a principal ajuda que você pode dar para o Sleeping, né? Fazer parte do movimento mesmo, assim. Todos os dias a gente tem as cobranças e tem os nossos posts de denúncia lá para vocês contribuírem. O Sleeping, ele só é um movimento que tem impacto porque a gente tem essa mobilização de consumidores, que hoje em dia está em 640 mil seguidores, que é justamente para conscientizar as empresas acerca desse anúncio que ela, infelizmente, está descuidando. Bacana. Sakamoto, tem alguma pergunta mais para complementar? Não, eu só ia pedir, João, para ver se eles têm ao final. Bem, vocês estão falando com um público amplo, tem um público aqui, inclusive, que não é o público de vocês, e eu queria que vocês dessem não é passar um recado, mas eu queria que vocês dessem uma sugestão, porque é o seguinte, a gente está vivendo um momento em que é muito difícil, muitas vezes, as pessoas diferenciarem verdade de mentira, no momento em que a liberdade de expressão é utilizada como justificativa para continuar falando coisas que fazem mal às pessoas, né? Não, eu tenho que ter minha liberdade, quero minha liberdade para defender remédio inútil, umas coisas assim. E eu queria que vocês deixassem um recado final, considerando que esse público amplo que que vocês estão tendo acesso é diferente do público necessariamente, não é igual ao público necessariamente que vocês têm normalmente. Bom, primeiramente, a gente está num espaço que é muito reconhecido, né? A imprensa, o UOL, é um dos maiores portais de notícia online, então se você tiver qualquer notícia, um bom jeito de você verificar se ela realmente é verdadeira ou não é consultando os grandes portais, como propriamente o UOL, os reconhecidos como Folha, Globo, Estadão, né? Porque essa imprensa profissional tende a processar a informação de uma maneira mais verídica, né? Porque uma coisa que sempre é desconsiderada é que o jornalismo custa muito caro, processar a informação custa muito caro, e o site de fake news, o site desinformativo, ele gasta muito pouco dinheiro e ele ganha muito em cima disso, né? Então, sempre que receber qualquer link, qualquer notícia que não for de um grande portal, obviamente tem jornais independentes que são super importantes, mas é sempre bom bater com algum grande jornal. E também tem, hoje em dia, as agências de fact-check, né? Que elas são especializadas, basicamente, em ficar desmentindo a desinformação e o discurso de ódio. Esses dias eu estava vendo uma delas, inclusive, desmentir uma que falava que se você tomasse vacina, o celular reconheceu o Bluetooth, então todo mundo que tomasse vacina agora podia parear com o celular. Então é sempre importante ficar consultando essas fact-checking e também sempre procurar diversas fontes para falar sobre o mesmo tema. Quando for um discurso odioso, você perceber uma plataforma, um racismo, uma homofobia, né? Enfim, transfobia, que é uma coisa que está super presente nesse mês do orgulho LGBT, você também pode denunciar para a plataforma, embora muitas vezes não vai ter efeito, mas você também vai fazer a sua parte ao reportar isso diretamente para a plataforma. É sempre ficar se questionando sobre aquela informação que você está recebendo, né? E se você está compartilhando aquilo porque é verdade ou se é só porque você acredita naquilo. Eu acho que um dos principais recados aqui é que cada um faça a sua parte, né? Você tem que denunciar, você tem que arranjar formas de deixar aquela coisa punível, digamos assim. Como você mesmo disse, eu acho que a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para você falar o que você quiser na internet sem consequência nenhuma e ainda mais lucrando com isso, né? O Sleeping está aqui para combater o discurso de ódio, que está sim presente em todas as redes sociais e também no jornalismo, entre aspas, profissional, não profissional, né? Nesse jornalismo desinformativo. E então acho que a gente está aqui para fazer a nossa parte. Cada um tem a sua, cada um tem o seu papel. E acho que a gente tem que se utilizar de todos os nossos materiais assim para combater esses discursos que tanto ameaçam a democracia brasileira e até a própria liberdade de expressão, né? Porque você não pode utilizar a liberdade de expressão para falar qualquer coisa, não é assim. Então acho que é muito do nosso recado aqui, sabe? Você não pode falar qualquer coisa na internet e sair sem uma punição por aquilo. Obrigado, Mayara. Obrigado, Leonardo.